Se você passou o ano novo ou as festas de fim de ano sozinha, ou ainda vai passar, né, dependendo de quando tá ouvindo isso, esse episódio é pra você. Oi, meu nome é Alice e esse é o primeiro episódio do podcast Alice sem País das Maravilhas. Aqui não te prometo maravilhas nem fórmulas mágicas, só curiosidade, sensibilidade e realidade. Não te prometo finais felizes, só caminhos possíveis. E talvez a única promessa seja essa: não te prometer nada. Gente, fim de ano no Brasil é um evento, né? Não dá pra negar. E a gente sabe que essa época chegou quando vê panetone pra tudo que é lado, quando vê as vitrines das lojas vermelhas, com coisa de Papai Noel, roupa vermelha, verde, branco também, né? E um bocado de outras cores que prometem pra gente várias coisas no ano que vai se iniciar. Então não dá simplesmente pra gente fingir que Natal, Ano Novo, festas de fim de ano não existem, porque para tudo quanto é canto que a gente anda, olha, e inclusive nas redes sociais, né, a gente é bombardeado por essa cultura, né, de fim de ano aqui no nosso país. Mas nesse episódio especificamente eu vou falar sobre o Ano Novo, porque foi o primeiro Ano Novo que eu passei sozinha. E por isso esse episódio desse podcast. A gente sabe que o Ano Novo ele tem uma importância para a gente cultural, uma importância enorme, digamos assim. Mas não só cultural, subjetiva também, econômica, principalmente, social. É um momento do ano onde a gente se dedica a fazer uma espécie de ritual de passagem do ano velho para o ano novo, onde a gente acredita que as coisas vão mudar, vão melhorar, vão ser diferentes de alguma maneira. E quando eu penso em Ano Novo, nessas duas palavrinhas juntas, eu lembro da cor branca, do champanhe, dos fogos de artifício. Eu lembro da praia, do mar, né, que é geralmente para onde muitas pessoas vão. Lembro de alguns rituais, como pular as sete ondinhas. E a gente sabe, né, que algumas dessas tradições de Ano Novo têm origem nas religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Eu acho que em toda a minha vida, pelo que eu lembro agora, eu só passei um Réveillon na praia. Isso eu já agora, há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos. Não por falta de vontade, porque eu amo mar, amo praia, mas por outras questões, outros fatores. Lá na casa da minha família de sangue, nunca foram de comemorar o Ano Novo. Nem meus avós, que são católicos, nem minha mãe, enfim. Na verdade, não que não são, não que não eram de comemorar, né? Mas comemoravam de uma outra forma. Ou indo para a missa, ou principalmente indo para os cultos evangélicos de virada de ano. Para quem gosta de comemorar dessa forma, tudo certo. Eu, particularmente, nunca fui muito fã. Nunca me identifiquei muito com os princípios e as festividades da religião cristã. E acho que isso fez com que, por muito tempo, eu não estivesse tão aberta para vivenciar a virada dos anos, né? Dos anos novos. E isso despertou em mim também um senso crítico, assim, desde a adolescência, onde eu ficava me perguntando e percebendo, tá, virou o ano, mudou um dia para o outro, mas não mudou nada. Eu entendia que era uma época de se acreditar que as coisas mudariam, então eu realmente tinha essa expectativa, né, de que junto com a virada de ano, os dias não seriam tão iguais aos dias anteriores. O máximo que eu cheguei a comemorar com alguns familiares foi para ir para eventos que a prefeitura realizava, né, fazia na cidade e tinha contagem, né,
a contagem regressiva, os fogos, enfim. A cidade onde eu nasci, ela não é litorânea, então o máximo que tem na cidade é um lago e algumas fontes assim da prefeitura em algumas praças, então não tinha praia, né? A praia não era um point assim. E aí, depois dos cultos ou das festas de prefeitura, a gente ia para as praças da cidade e tirava fotos com as decorações de Natal e Ano Novo. Então, para mim, não eram programações tão animadoras e eu não via tanto sentido assim no Ano Novo. E isso fazia com que eu me sentisse um pouco deslocada do resto do país inteiro, ou das pessoas, amizades mais próximas, que estavam ali vivenciando o Ano Novo de outras formas, de outras maneiras. E aí, só quando eu entrei numa relação com uma mulher que durou alguns anos, foi que eu passei a construir outros sentidos de Natal e Ano Novo para mim, para além do que eu tinha aprendido e vivenciado ali na minha esfera familiar. E esse ano especificamente começou a aparecer no meu Instagram umas coisas muito diferentes das que apareciam nos outros anos. Eu não sei se foi o algoritmo que mudou, me conhece mais, ou se realmente as pessoas estão começando a falar mais sobre isso. Então, eu vi vários, nem tantos, mas vi alguns posts, reels e postagens, tipo carrosséis mesmo, falando da solidão de pessoas, por exemplo, LGBTQIAPN+, no Natal, solidão e exclusão, né, também. Vi pessoas, influenciadores, produtores e produtoras de conteúdo falando sobre a relação entre o ano novo e o consumismo, né? Essas festas de fim de ano e o consumismo. Então eu fiquei, véi, é sobre isso. Sabe aquela sensação de quando você quer muito achar uma música, mas você não sabe pouca coisa sobre ela. E aí um tempo depois você acha a música e você fica com uma alegria muito grande porque você achou aquela música. Então, eu me senti esse ano, esse fim de ano, dessa forma. Quando eu vi, escutei e li pessoas produzindo conteúdo nas redes sociais sobre coisas que eu sentia e vivenciava ao longo desses últimos anos, né? Com relação a essas festas de fim de ano. Esse Natal de 2025 eu passei acompanhada e a virada, né, de 2025 para 2026 eu passei sozinha. E eu acredito que foram esses conteúdos que eu consumi que em grande parte fizeram com que eu não me sentisse tão culpada ou triste ou solitária por passar o ano novo sozinha. Tá, Alice, mas por que boba você passou o ano novo sozinha? Foi um experimento social? Foi um isolamento do mundo? O que foi? Não, minha gente, simplesmente eu estava lisa, não tinha dinheiro para ir pra praia, nem que fosse sozinha. Então passei, além de passar o ano novo sozinha, passei o ano novo na minha casa, que foi uma delícia também. Então eu poderia ter passado o ano novo, né, com outras pessoas, com amizades, com afetos e relações no geral. Mas esse ano eu já estava sentindo e aceitando que por conta das minhas limitações financeiras, eu não ia para a praia, eu não teria uma ceia, eu não teria roupa nova. E eu tô trazendo tudo isso justamente para não romantizar aqui nem a solidão, nem o empobrecimento. E a minha intenção aqui também não é ver o lado bom das coisas ruins, nem positivar as desgraças, né? Mas a minha aposta aqui é justamente em pensar em como vivenciar essas épocas do ano de uma forma que não cause tanta dor na gente, tanto sofrimento, mais do que já causam, né? Quando a gente não pode ou realmente não está dentro dessas performances, né? De produtividade, de família, de dinheiro em si. Então eu fiquei pensando, né?
virada de ano, voltar com a minha companhia na minha casa, o que eu quero fazer e principalmente o que eu posso fazer que está dentro do meu alcance para tornar esse momento minimamente digno e especial para mim, que faça sentido, né, dentro daquilo que eu espero, do que eu acredito. E uma coisa que eu venho aprendendo e trabalhando na minha terapia também, em alguns momentos, é que se eu não me encaixo em determinados rituais ou em determinadas normas, eu vou lá, invento, crio, construo os meus próprios rituais. E tá tudo bem, caso eu queira, né, realmente fazer isso. Assim como eu também posso não querer aderir a nenhum tipo de ritual e meu ritual seja, por exemplo, passar a virada do ano dormindo, como eu já fiz algumas vezes. E eu acho importante trazer isso porque eu entendi isso depois de muitos anos que não existe ou não deveria existir uma forma correta, entre aspas, de se viver essas épocas do ano, Natal, Ano Novo e outras festividades. Tem as formas mais comuns, mais populares, digamos assim, mas que nem sempre são acessíveis ou são simplesmente preferíveis. E aí, pensando nessas mil e uma formas de comemorar o Ano Novo dentro do nosso próprio território, eu estava lendo, né, que 2025 foi um ano novo, um ano da serpente, um ano de encerramento de ciclos, de verdades que apareceram, e que agora o próximo ano é o ano do cavalo, de acordo com o calendário e o zodíaco chinês, né? E pesquisando para construir esse episódio, eu vi que a China, ela não comemora, né? Na verdade, não só a China, muitos outros lugares ao redor do mundo não comemoram o fim do ano tanto da mesma forma que a gente comemora, quanto no mesmo dia, período que a gente. Então, o Ano Novo da China é só lá para fevereiro e não dura simplesmente a virada de um dia para o outro, né? Pode durar várias semanas. Isso seguindo o calendário tradicional chinês. E aqui a gente segue o calendário gregoriano, né? Ocidental. E segundo as minhas pesquisas no Google, se vocês der um Google, vocês vão achar também, existem cerca de 40 calendários diferentes no mundo todo. Não só o gregoriano, não só o ocidental. E são calendários geralmente religiosos, culturais, que marcam as estações dos anos, né? Cada um com a sua própria forma de contar o tempo. E eu achei isso tão interessante. No calendário da Etiópia, por exemplo, enquanto a gente está no ano de 2026, eles estão no ano de 2018, porque eles simplesmente têm um sistema de contagem diferente do nosso ocidental, do nosso que a gente herdou, né, com a colonização europeia aqui no Brasil e na América Latina como um todo. E mais que isso, há culturas onde a celebração do fim do ano ou do início do ano não é um evento tão significativo assim como é para alguns países, como o nosso. Há países também que não comemoram o Natal, e eu acho muito interessante pensar nisso, refletir sobre isso. E acho engraçado porque me lembrou os memes da internet. Aquele meme que é: toda vez que acontece alguma coisa com Jesus, eu engordo 5 quilos. Jesus nasce, panetone. Jesus morre, bacalhau. Jesus ressuscita, chocolate. Ai, gente, desculpa. Tô rindo com respeito, mas porque eu acho muito engraçado esses memes. E tem um outro que fala, uma frase, na verdade, né? Do cristianismo só gosto do vinho, dos feriados e dos pecados. Aquelas frases de Twitter. Mas que, segundo o Google, é do Bob Kowalski. E nisso tudo a gente percebe o quanto a religião, principalmente a judaico-cristã, influencia a nossa cultura de festividades, de fins de ano, de feriados.
que inclusive o nosso calendário gregoriano foi instituído por um papa. E mesmo que você não seja adepta do cristianismo ou acredite nos seus princípios, você com certeza vai ser empurrada para essa lógica, não só nas festas de fim de ano, mas ao longo do ano todo, da sua vida toda, de todas as suas interações. Porque simplesmente a gente está falando de um país construído com base na colonização, na catequização, essas coisas, né, que a gente sabe que não foi descobrimento e sim invasão. E aí você pode estar se perguntando, tá, Alice, mas o que você sugere? Sai queimando todos os panetone, não comprar roupa vermelha nem verde, fingir que o ano novo não existe. Não estou falando sobre isso. Acho que aqui tô com vocês reconhecendo uma lógica que existe e não negando ela, para a partir disso pensar caminhos possíveis da gente vivenciar esses momentos, principalmente esses momentos em que a gente não se encaixa nas festas de família, que por algum motivo amizades ou relações não são tão alcançáveis, que a gente está sem dinheiro ou sem recursos, condições de se inserir nessa lógica normativa de fim de ano. Porque a gente sabe que é muito gasto, né? Não é à toa que temos o 13º no fim do ano, não é mesmo? E sabemos também que é uma renda extra, fruto da mobilização das trabalhadoras desse país para tentar vivenciar as festas de fim de ano com mais dignidade. Então é dinheiro para comida, para roupa nova, para presente, para decoração, para viagem, para lazer, para descanso. E aí, se a gente não tem as condições básicas para vivenciar festas de fim de ano novo, não só condições financeiras, né, materiais, socioeconômicas, mas também condições relacionais, emocionais. Quais os impactos disso na nossa subjetividade, na nossa saúde mental, física? Porque assim como não dá para fingir que essas datas não existem, eu acho que, pelo menos na minha vivência, né, não dá ou não deu para sair ilesa delas, para sair ilesa por não vivê-las da forma que dizem, que mostram pra gente que é o ideal de serem vividas. Uma cultura implícita que a gente tem também, né, nessas festas, pelo menos até onde eu percebo assim, na realidade ao meu redor, é que geralmente as pessoas destinam o Natal para passar com a família e o Ano Novo para as amizades e companheiras afetivos sexuais em ambas as datas, né? E aí, nesse sentido, dentre alguns conteúdos que eu consumi, eu vi o vídeo de uma menina de uma influenciadora, que ela estava falando da importância de não centralizar o sentido do ano novo em você ter ou não uma relação romântica, um par romântico. Como assim, Alice? Você lembra, você sabe que tem muito isso, né? Além do tio, do pavê para comer no Natal, tem também sempre aquela pessoa, familiar, parente, geralmente uma tia, um tio, que pergunta: e aí, as namoradinhas, os namoradinhos? E aí, se você for uma pessoa LGBT, lascou, né? Mas enfim. E aí é toda uma pressão social para que a gente tenha e performe também esse amor romântico, né? E nesse vídeo, a menina, a mulher, falava que foi um ano novo onde ela preferiu não focar nas suas relações românticas, afetivos sexuais, e que escolheu, decidiu, preferiu passar com as relações de amizade. E aí, como boa leitora de comentários que eu sou, eu fui ler os comentários. Eu gosto muito de fazer isso porque eu gosto de ter outras percepções sobre o mesmo assunto, ou só para curiar mesmo o que as pessoas estão achando, estão falando, estão opinando. E aí tinha uma mulher que ela comentou algo tipo sobre a pessoa não romantizar o fato de estar sozinha, a solidão.
Mas no vídeo, a menina, a mulher, justamente disse que não tinha passado o ano novo sozinha, né? No caso, só ela e ela, que tinha passado com as amizades. E nisso eu fiquei pensando como as pessoas internalizam que as amizades são, de alguma maneira, companhias passageiras e não pessoas que podem durar na nossa vida também, que podem ser nossa rede de apoio, que podem também ser elementos centrais na nossa vida. E um exemplo de como as amizades são desconsideradas na nossa saúde integral é, por exemplo, porque essas tias de Natal não perguntam: cadê as amizades? E aqui eu não estou sugerindo que a gente passe a romantizar as relações de amizade, não, tá? Até porque se fosse assim, né, a gente só estaria tirando foco das relações afetivas sexuais para as relações de amizade. E a gente sabe que todo tipo de relação, inclusive as amizades, estão sujeitas a serem complexas, a terem seus conflitos, a serem permeadas de normas, né? Normas culturais, sociais, mas é importante reconhecer que existem outras relações que nos apoiam, que nos sustentam, que nos acompanham, e não só as relações românticas, sejam elas afetivas, sexuais, de amizade, familiares. A moça do vídeo, ela não passou o ano novo sozinha, só porque ela não estava acompanhada de alguém, só porque ela não estava performando um casal nas redes sociais também, o que é bastante comum e é lido como status de sucesso, né? Você virar o ano, ou seja, namorando, ou seja, com a pessoa que você está se relacionando. Pessoas que são entendidas como potenciais companheiras da reprodução dessa mesma lógica da família, da sociedade, da religião cristã, da economia, da cultura. Meu Deus, parece que tudo é interligado. Ah, lembrei também de outro meme que vi, que era de um cara e ele tava no fundo da foto tinha um mar, né? E ele tava com uma menina. E aí ele colocou algo tipo assim na legenda: me ajudem a achar essa menina que tirou foto comigo no ano novo. Como se eles estivessem performando um casal, mas que na verdade não era, né? Não sei se era ou não. Enfim. E aí, vocês estavam só brincando. E aí nos comentários a menina falava bem assim: pague os R$ 50 que você me deve, que você me prometeu, por ter tirado foto com ele, né? Então não é preciso muito pra gente perceber o quanto essas performances de casal, de status social, de acesso a determinados lugares de lazer, de bem viver, são internalizadas e reproduzidas pela gente. E aí, se tem pessoas a nossa vida toda pensando dessa forma, fazendo com que a gente sinta e perceba o mundo dessa mesma forma também, como é que a gente não vai se sentir deslocada ou despertencida por não estar dentro dessa lógica ou por recusar essa lógica, aqui nesse caso, de ano novo, né? Gente, eu falo muito né, e enfim, são meus vícios de linguagem, por favor. Me aceitem, não sei se eu vou conseguir podar isso assim nesse podcast, não, também não vai ficar tão espontâneo, né? Então, que a gente possa reinventar, repensar, reimaginar o mundo, as festas de fim de ano, não para vivenciar elas da forma ideal, mas da forma real que a gente consegue, que a gente quer, que a gente deseja, porque se por um lado a gente tem essas normas, essa lógica que nos empurra, né, para performar tudo isso que eu trouxe aqui ao longo desse episódio, é essa mesma norma que muitas vezes não nos dá a liberdade e as condições para vivenciá-la e aí começam e aí se perpetuam os processos de exclusão. E aqui eu falo principalmente de grupos minorizados, de pessoas que não são heterossexuais, não são cisgêneras, não são brancas, que vivem com alguma deficiência, com alguma neurodivergência. Por exemplo, os fogos de artifício, a gente sabe que são extremamente perturbadores para essas pessoas. Não os fogos em si, mas o barulho deles, né? E tem pessoas, por exemplo, que na virada trabalham ou vão trabalhar. Tem pessoas que
estão nos processos de saúde e doença, né? Então, estão em hospitais, por exemplo, tem pessoas em situação de rua. Eu trago vários cenários assim para a gente pensar que realmente o ano novo, as viradas de ano, as festas de fim de ano são vivenciadas de diversas formas. E por mais que isso pareça óbvio, até porque não precisa de muito para a gente perceber ou, no mínimo, reparar assim que enquanto a gente ou algumas pessoas aproveitam essas festas de fim de ano, outras estão trabalhando para tornar esse lazer, né, possível, esse descanso possível. Então, sejam as pessoas que trabalham em restaurantes ou no ramo alimentício, sejam as pessoas que estão ali produzindo os eventos, o motorista de aplicativo, a motorista de aplicativo que vai te levar em tal lugar. Acho que são diversas possibilidades, né? E mesmo que seja óbvio e que a gente perceba, eu penso que é muito importante a gente não naturalizar, não normalizar um único jeito ou uma única maneira de vivenciar esse período do ano. Até porque muitas pessoas que trabalham se reapropriam, né, do significado do ano novo e fazem um dinheirinho, né? E eu enfatizo aqui que não se trata da romantização da solidão, por exemplo, no ano novo, ou de romantizar o trabalho e populações em situações de vulnerabilidade social, mas penso que se trata principalmente de a gente se reapropriar desses significados, porque acho que assim, quando a gente se reapropria, ressignifica, né, constrói outros sentidos desses momentos para gente que não se encaixa nesses sentidos normativos, homogêneos, é como se de alguma forma isso possibilitasse a gente de tirar o peso de não vivenciar o ano novo da mesma forma que a maioria das pessoas no país parecem estar vivenciando, ou da forma que dizem pra gente que é o natural, o normal de se vivenciar. No dia 31, passei o dia todo faxinando a casa e depois tomei aquele banho Premium Plus, né, de lei. Foi tipo um ritual de limpeza, como uma forma de dar as boas-vindas para esse novo ano que chega. Limpei fora e limpei dentro para receber bem esse ano novo de 2026. Cansada, exausta, aliviada. Fiz uma comidinha que gosto com o que eu tinha em casa. Assisti o último episódio de Stranger Things. Gente, eu lembrei agora daquele meme, velho, da menina, meu Deus, eu não lembro, acho que já deu pra perceber, né? É daquele meme, aquele meme da menina falando Stranger Things é o caralho, aqui é Flamengo, porra. Minha gente, que medo, passei muito tempo rindo disso, enfim. Quando deu meia-noite, me desejei feliz ano novo, fiz meus votos, minhas intenções. Um vizinho meu tava super empolgado, então era meia-noite e ele escutando Ludmilla. E eu adoro Ludmilla, então me senti um pouco abraçada. Obrigado, vizinho, que eu não conheço. E depois disso, vi os fogos que a prefeitura da minha cidade soltou, né? Vi da minha janela. Uma paciente minha, de onde eu estagiei, ela me desejou feliz ano novo e disse que me amava. E isso também aqueceu muito meu coração nesses primeiros minutos, né? Do ano novo, por ela ter lembrado de mim. Veja como eu digo, passei um ano novo sozinha, mas mesmo não estando com pessoas fisicamente presentes, né, comigo nessa virada, nesse dia, nesse momento, essas interações humanas, ainda que indiretas, foram tão importantes para tornar minha virada ainda mais significativa, ainda com mais sentido. Ai, gente, desculpa, mas eu sou uma pessoa que gosta de ver sentido nas coisas, nem que eu tenha que reinventar o sentido do ideal delas. Eu acho isso bonito, acho isso sagrado, acho que é o que me move, na verdade.
Eu não acredito e a cada dia venho aprendendo mais que a gente não é autossuficiente e sim interdependentes e que dentro dessa interdependência a gente tem tanto as nossas singularidades, as nossas particularidades, aquilo que é só nosso, levando em consideração as várias coisas que atravessam e que constituem a gente, e que tem também aquelas coisas que são coletivas e são vivenciadas por outras pessoas de formas iguais, parecidas. E como você pode perceber, com certeza não foi nesse ano novo que eu confundi o ano novo com o fim do mundo, mas foi um dos anos novos onde eu mais senti o reinício de tudo. E como eu fiz do fato de estar sozinha fisicamente na minha própria companhia, algo tão legítimo quanto de ser vivido, tão legítimo quanto estar na praia com as amizades, num culto com os familiares, tirando foto com as decorações de Natal da cidade, com os parentes. E mais, foi um tanto ainda melhor, porque foi um jeito que pude escolher de me deixar mais à vontade também, de me honrar, de fazer coisas que me trouxeram prazer, que me trouxeram para mais perto de mim minimamente. E agora retomo o título desse episódio, Ano Novo Sozinha? E aí coloquei como uma pergunta mesmo para a gente se perguntar se a gente passa por esses momentos, né, de festividades, ainda que sozinhas fisicamente, tão solitárias assim, porque parece que a todo momento existe a presença de muitas coisas dentro da gente, né? Da norma, da culpa, da reinvenção. Então, será que a sensação da solidão colocada de uma forma ruim e pejorativa, quando a gente não está se encaixando numa norma, quando a gente não está se encaixando num ano novo dito normal, será que a solidão, como um projeto de adoecimento, também não é algo que a norma faz com que a gente produza em nós mesmos, algo que seja produzido em nós mesmos? Fiquei pensando sobre isso agora. Então, sim, ano novo sozinha, mas não de uma forma ruim. Ano novo sozinha, reconhecendo meus limites, meus recursos, minhas possibilidades, minhas tecnologias de afeto, autocuidado e bem-estar. Sim, ano novo sozinha, mas não vencida pela lógica do cristianismo e do consumismo. Sim, ano novo sozinha, não triste, e sim com perspectiva de vida. Sim, ano novo sozinha, mas acariciada pelos detalhes simbólicos que deram sentido à virada do dia. E você, qual sentido vai dar para sua companhia? Como vai reinventar e reimaginar a sua solidão? Como vai repensar as relações ao seu redor? Quais rituais você vai fazer ou deixar de fazer? De qualquer forma, sozinha ou acompanhada, ou um pouco dos dois, espero que você possa ser você. Não só no ano novo, como também no ano todo.